sobre o Partido Novo. Nós temos 40 pessoas conectadas também naquela câmera, então vai vir perguntas, eu te passo. Tá aqui. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de falar um pouquinho aí de política. Acho que era um assunto que no passado a gente não se preocupava muito. Acho que eu sou dessa geração que deixou a política de lado, mas cada vez mais ela tem estado presente na nossa agenda. E eu acho que é muito importante, até o Sérgio acabou de falar disso, a nossa participação em 2018. Então, eu queria fazer uma apresentação muito curta, aqui nos 20, não mais do que 25 minutos, desse projeto que foi o Novo. Contar um pouquinho por que um grupo de pessoas que nunca tinha se envolvido na política resolveu colocar de pé esse projeto, o que significa, o que a gente já fez e quais são as nossas estratégias e os desafios para 2018. Eu, como vocês devem ter visto aqui na apresentação, eu sou engenheiro de formação e administrador de empresas, sempre trabalhei na área financeira. Doutor João, posso só fazer um preâmbulo rapidinho? Claro. Só o seguinte, na verdade, o doutor João é o fundador do Partido Novo, o Poit que veio aí é futuro candidato a deputado. Na verdade, só para como é que o Partido Novo está aqui hoje, é o seguinte, eu fui num grupo privado, deram a chance do Partido Novo de se colocar, e eu fiquei absurdamente bem impressionado. No momento difícil que o Brasil está atravessando, né, eu conheci o Partido Novo, obviamente que a Cirela é uma empresa partidária, então não estamos aqui para influenciar o voto de ninguém, muito pelo contrário. Mas eu falei, pô, tem gente idealista, tem gente de bem tentando fazer um Brasil melhor. Então, como empresário, como cidadão, acho que a obrigação da Cirela é fazer com que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Aí cada um vai votar para quem quiser. Mas a nossa obrigação como cidadão é deixar que as pessoas conheçam as pessoas com ideologia positiva, que é o que mais faz falta no Brasil. Então, tem ideias novas surgindo, Partido Novo, Renova, que acho que nossa obrigação é conhecer. Então, te agradece muito, doutor João, pode ter vindo aqui e expor as ideias do partido. Isso, o prazer foi meu. E, na verdade, foi isso, quer dizer, era um grupo de pessoas assim como vocês, e acho que vale a pena, eu queria contar um pouquinho da origem, porque muito da origem do Novo diz muito quais são os nossos objetivos e o que a gente quer fazer. Então, um grupo de amigos lá em 2010, a gente sentou e falou o seguinte, olha, nunca nenhum de nós tinha participado na política, mas nós dissemos o seguinte, não é possível que a gente pague tantos impostos e que os serviços públicos sejam tão ruins. A gente deveria fazer alguma coisa. Isso foi uma conversa lá em 2010, e acho que o quadro interessante, o quadro de 2010 é não muito diferente do que a gente tem hoje, né, no Brasil, que é serviços, não sei se está dando para ver aqui, mas eu conto um pouco para vocês aqui. Na verdade, serviços públicos ruins, apesar da alta carga tributária, concentração de poder na mão de alguns, né, de governantes, dificuldade para empreender, para gerar riqueza, a gente vive isso no dia a dia, vocês certamente no segmento sentem muito isso, quer dizer, a burocracia, dificuldade de aprovação, quer dizer, os trâmites burocráticos, melhorar a qualidade da gestão pública. O Estado é muito intervencionista, ineficiente, burocrático, paternalista, a gente precisa mudar esse modelo. E o terceiro e último ponto, falta de representatividade. A gente não tem lideranças, acho que isso tem sido, especialmente depois da Lava Jato, né, tem sido um dia a dia de decepções com a área política e a gente tentando encontrar novas lideranças. E o que a gente diz é o seguinte, bom, existem a falta de pessoas da iniciativa privada indo para a política. Acho que esse foi, inclusive, uma das nossas motivações na época do Novo. A gente disse o seguinte, bom, o ideal era que a gente conseguisse levar pessoas que foram competentes, que tiveram uma passagem na iniciativa privada, que sabem empreender, indo para a política com outra cabeça, com outra filosofia, né? Então, foi muito isso que foi o início do processo. E aí vem uma coisa meio óbvia, né? Quando a gente começou a discutir, a gente disse o seguinte, bom, a gente quer fazer algo para melhorar a vida das pessoas. Qual que é o caminho, dado esse cenário? O caminho é a política, não tem como ser diferente, né? Então, a gente disse, bom, então temos que ter uma instituição e atuar dentro da política. Essa foi uma decisão lá em 2010, a gente chamou aí cerca de 200 conhecidos e amigos e dissemos o seguinte, olha, estamos pensando em montar um partido, era um grupo pequeno inicial, e se vocês estiverem dispostos a nos apoiar e estarem conosco nessa ideia, nós vamos tocar isso em frente. Não tinha nenhum político, ninguém conhecido naquele momento, mas a gente disse o seguinte, bom, a política está muito presente no dia a dia da nossa vida e a gente não deveria estar tão afastado disso, né? Só para lembrar, lá em 2010 o cenário era muito diferente do que a gente tem hoje. O Brasil crescia cerca de 7%, 8% ao ano, Lula estava terminando o governo com uma popularidade altíssima, tanto é que acabou emplacando
a Dilma, desemprego baixíssimo, quer dizer, era outro cenário, mas conjunturalmente a gente tinha mais ou menos a mesma leitura que tem hoje do papel do Estado e vamos dizer, da ineficiência dele. Quando a gente começou, a gente só tinha uma certeza, como eu comentei, eram 27, 28 partidos na época, a gente disse o seguinte, bom, a única coisa que a gente tem certeza é que a gente tem que fazer tudo diferente, porque os partidos são muito mal vistos, então, diferentemente do negócio, quando você olha as melhores práticas, qual é o benchmark, e procura copiar ou tirar alguns ensinamentos dali, no caso da política, não tinha o que aprender, a gente só sabia o que não fazer, né, dada a imagem dos partidos. Então, a gente disse, bom, a gente tem que inovar na política e fazer tudo muito diferente. E aí veio a constatação, precisamos de uma ferramenta. É através da ferramenta que você consegue implementar de fato as mudanças estruturais, você consegue lançar candidatos, você consegue trazer gente nova para a política. Então, é fundamental esse processo de montagem do partido, né? E aí, como é que a gente colocou isso em prática, que eu acho que é o grande diferencial do Novo. Quando a gente começou o projeto, muita gente perguntava, bom, mas mais um partido, o que tem de diferente? E eu acho que hoje está muito claro, a gente já foi amadurecendo, mas acho que hoje está muito claro que são esses esses 5 pilares que são as grandes diferenças do Novo. O primeiro deles foi a origem do partido, né? Então, como eu comentei já, no final a gente teve 181 fundadores de 10 estados diferentes da federação, de 35 profissões diferentes, com idades oscilando de 16 até 81 anos de idade. Não tinha nenhum político nesse meio. E se a gente reparar, depois, constatando com mais calma, depois é engraçado, porque se nós olharmos para trás, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, todos os partidos que foram criados no Brasil, com exceção do Novo, eles têm alguma dessas 3 características. Ou eram pessoas dissidentes de algum outro partido, quer dizer, que tinham um passado político, que montaram um partido dissidente daquele onde eles estavam, ou estão ligados a alguma instituição, normalmente alguma igreja, ou tem alguma ligação com sindicatos. Se a gente tirar esses 3 grupos, quer dizer, que tem ligações com entidades já existentes, igrejas ou sindicatos, ou com dissidência da política, não tem nenhum outro partido que nos últimos 15 anos conseguiu se estabelecer, porque realmente o processo é muito difícil, muito burocrático. Um pouquinho aqui na frente eu dou uma rápida comentada com vocês. Mas, assim, o principal fato era a origem realmente do Novo era diferente. O segundo ponto era o objetivo, quer dizer, qual que era o nosso propósito? E acho que esse é um dado importante, para a gente ter muito em mente o que o Novo quer fazer. Na verdade, desde o início, a nossa motivação era melhorar a vida das pessoas. Você diz o seguinte, bom, a gente paga uma carga tributária enorme e estamos tendo que ajudar amigos que estão montando ONGs, que estão ajudando instituições de caridade, porque o Estado, apesar de todo esse recurso que ele recebe, não consegue dar uma educação mínima de qualidade, não consegue prestar os serviços para quem precisa, então não está funcionando esse modelo. Então, a ideia do Novo era dizer o seguinte, bom, qual é a forma mais eficiente da gente ajudar as pessoas? A forma mais eficiente é ir para dentro do Estado e melhorar essa gestão, né? Como é que a gente pode otimizar essa carga tributária tão grande que o Estado acaba tendo? Então, o objetivo principal era esse, e mudando o nosso entendimento muito imediato e logo no primeiro momento, foi de que você precisava mudar esse desenho de Estado, um Estado que fosse menos burocrático, que você pudesse empreender, que você pudesse gerar riqueza, que não fosse tão paternalista, que não fosse tão interveniente, para que ele, de fato, que ele não fosse gestor de empresas. Isso é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, quer dizer, nós entendemos que o Estado deveria estar atuando essencialmente nas áreas essenciais, tá certo? Basicamente nas áreas essenciais, saúde, segurança e educação. E para isso, como a gente faz em qualquer empresa, como a gente faz em qualquer negócio, se você quer fazer tudo, você não faz nada bem feito. Então, você tem que ter foco, você tem que ter direcionamento do que é prioritário. Então, o nosso entendimento é que o Estado deveria estar nas áreas básicas e não fazendo tanta coisa e infelizmente, não fazendo nada muito bem, né? O segundo ponto do Novo, depois do objetivo, foi definir valores. Isso sempre foi uma coisa que nos chamou muita atenção quando a gente estava fazendo a montagem do partido e, infelizmente, no Brasil, isso acontece até hoje, né? Quer dizer, sempre a figura de um salvador da pátria. A gente sempre disse no Novo o seguinte, olha, o partido tem que ter ideias, tem que reunir as pessoas em torno de princípios e valores. São eles que vão determinar os posicionamentos do Novo. Não são 2 ou 3 líderes, 2 ou 3 caciques dentro do partido que vão fazer
definir algumas plataformas, como é que o Novo vota, o que ele apoia, o que ele não apoia. A gente sempre diz o seguinte, nós temos que ter valores e princípios que vão nortear os posicionamentos do Novo ao longo do tempo. E definimos aqui 5 valores principais, que são basicamente a liberdade individual com responsabilidade. Então, a gente acredita que o indivíduo tem que ter liberdade, quer dizer, ele tem capacidade, cabe a ele tomar as decisões e arcar com a responsabilidade. O que significa indo para a prática, por exemplo? O Novo defende que, numa reforma política, a gente deveria ter um voto facultativo, porque as pessoas devem ter liberdade de exercer ou não o seu voto. Tá certo? O fato de não exercer, ele vai ser obrigado, eventualmente, a ele ter que conviver com alguém que ele não gostaria, mas ele teve a oportunidade de votar, mas é um direito, não deveria ser obrigatório. O fundo de garantia das pessoas, seria razoável, no nosso entender, que ela tivesse a opção de aplicar o dinheiro onde ela julgasse mais conveniente, e não tivesse que ficar depositado na Caixa Econômica numa taxa, eventualmente, abaixo de mercado. Quer dizer, deveria ter esse nível de liberdade. São coisas desse tipo, quer dizer, contribuição para sindicato. Também, felizmente, agora na reforma trabalhista, isso foi abolido, mas, de novo, não deveria ser compulsório, deveria ser voluntário. Então, esse tipo de valor é que nos norteia essas decisões. O segundo, todos são iguais perante a lei. Acho que isso foi um grande avanço desde 2010, quando a gente estabeleceu os princípios e valores do Novo, que não era uma coisa tão trivial no Brasil, mas com a Operação Lava Jato a gente vem vendo isso ocorrendo com mais frequência. Ainda tem alguns ajustes para serem feitos, como, por exemplo, a história do foro privilegiado, de forma tão ampla, né, mas temos avançado nesse tópico. A crença no livre mercado, onde as pessoas fazem trocas voluntárias e, consequentemente, você obtém um melhor valor para quem compra e vende, porque é onde você tem a livre concorrência. Então, isso no Brasil precisa ser exercitado. E 2 questões relativas ao indivíduo. Isso para nós é fundamental, quer dizer, o indivíduo é um único criador de riqueza. Ao longo do tempo, a gente sempre foi passado muito aquela ideia de que o Estado vai nos fornecer isso, vai nos fornecer aquilo, que vem do Tesouro, como se fosse algo gratuito, quando, na verdade, tudo isso sai dos nossos impostos, da nossa poupança. Então, nada mais justo que a gente exija a qualidade, porque a gente, afinal de contas, está pagando por tudo que a gente recebe do governo. E que o indivíduo é agente de mudanças. Acho que esse, inclusive, foi uma das motivações do Novo, e acho que isso vai estar muito presente em 2018. Acho que um dos objetivos principais nossos é alertar as pessoas que o que está aí, o resultado da crise, é muito fruto da nossa, eventualmente, da nossa ausência no processo político, né? Nós entendemos, acho que isso da minha geração e de muita gente, que entendemos que a gente deveria tocar o nosso negócio, cuidar da nossa vida na área privada, que esse negócio de política era muito ruim, quem estava lá não era muito sério. Então, quanto mais afastado a gente tivesse daquilo, melhor. E, infelizmente, o resultado que a gente viu foi esse que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, é uma crise por a gente ter líderes que, de fato, não nos representam ou não têm competência para gerir o tamanho do Estado brasileiro, como ele está estruturado. Então, acho que passa uma mudança fundamental, vai ser nós despertarmos para o processo do seguinte: nós temos que ter uma participação política mais efetiva. Só assim a gente vai mudar as lideranças que estão aí. Alguns de nós vão ter que ter, acho que o Vinícius está aqui, um exemplo, depois vai contar um pouco dessa história, quer dizer, pessoas que não imaginavam ser candidatos. Eu nunca imaginei estar num partido político, mas isso tem que ser uma mudança cultural mesmo, para a gente poder realmente construir um país diferenciado, né? A política no Brasil, até pelo tamanho do Estado, pelo tamanho da carga tributária, é muito importante, é muito relevante. A gente não pode delegar essa tarefa e não participar, não ter um voto consciente. Então, essa questão do indivíduo como agente de mudanças é muito importante, né? Indo para o 4º ponto, falando um pouco da forma, né? Nós sempre dissemos o seguinte: o Novo tem que ser uma instituição. É um pouco dessa ideia que eu comentei já, de que a gente não pode ter um salvador da pátria, não pode ser o plano de uma única pessoa, até porque o ciclo de vida é diferente de uma instituição e de uma pessoa. Quando a gente está construindo uma empresa, uma indústria, uma instituição financeira, uma faculdade, uma entidade de educação, você pensa sempre na instituição. Quer dizer, todos nós trabalhamos em prol da instituição. Certamente vocês aqui na Cyrela, quando vão fazer alguma coisa, estão pensando o seguinte: o que é melhor para a instituição? E é isso que faz uma instituição ter sucesso. É a nossa agenda ser menos importante do que a agenda da instituição. Então, no Novo, a gente sempre fez esse raciocínio, quer dizer, as pessoas que estão no Novo, estão lá, os projetos têm que estar em função da instituição que quer fazer
as mudanças no Brasil, mas a gente não pode colocar agendas pessoais acima das agendas da instituição, porque esse é um caminho para a instituição não ter sucesso. Acho que isso é um conceito que eu, pelo menos no mundo privado, sempre exercitei muito, sempre procurei praticar, e acho que é fundamental na área política, e é muito diferente na prática do que a gente vê. Infelizmente, no Brasil, os partidos são legendas. Eu me lembro que logo em 2011, me chamaram para um evento na USP, a gente estava bem no início do partido, e era um debate com o senador Álvaro Dias, e era um debate sobre se não existiam muitos partidos no Brasil. E eu falei, bom, vou apanhar bastante nesse debate, porque certamente existem. E logo no início da apresentação, ele mesmo disse, não, no Brasil existem muitas legendas, mas nenhum partido. Então, achei um alívio, porque realmente é isso, quer dizer, as pessoas trocam de partido buscando uma legenda e você não tem uma identidade, que nós achamos isso fundamental para você realmente constituir uma marca, né? Então, é um pouco disso, quer dizer, a visão de longo prazo, definindo prioridade, critério de valorização das pessoas, da meritocracia, basicamente tudo que a gente faz nas instituições que dão certo, que funcionam e que têm longevidade, né? A segunda é a forma de comunicação. Nós entendemos desde o início do Novo que era fundamental você estar se comunicando, estar interagindo com as pessoas, com os cidadãos. Então, o Novo sempre foi muito atuante nas mídias sociais, até porque tinha pouco espaço na imprensa. Então, nós usamos muito, por exemplo, redes sociais, e-mail, o Facebook. Não é à toa que o Novo hoje é o maior partido nas redes sociais. Já desde o ano passado, a gente ultrapassou o PSDB e depois o PT, e é o partido que tem maior número de seguidores. A gente usa isso de forma muito frequente, essa história de se comunicar, transmitir nossas ideias, interagir, passar os valores, explicar o que a gente está querendo fazer. Um terceiro ponto que é engraçado, isso a gente foi aprendendo ao longo do processo, quando começamos a ler o estatuto de outros partidos, e me chamou a atenção, nossos advogados até levantaram isso, por que não era assim nos outros. No Novo, a gente divide a gestão partidária da gestão pública, ou seja, quem é candidato do Novo, quem está ocupando algum cargo público, ou mesmo para se candidatar, ele não pode estar dentro da gestão do partido. Por quê? Para a gente segregar as atividades. Quem está na gestão do partido tem a obrigação de quê? Selecionar, avaliar, monitorar e suportar quem foi eleito. Então, o ideal é que essa pessoa não seja a mesma que está eleita, porque senão você cria um conflito de interesse, né? Então, no Novo, se a pessoa quiser ser candidato, ele tem que sair da direção, dos órgãos de direção do partido, com pelo menos 15 meses de antecedência, para que haja uma clara distinção entre a função gerir o partido, que é uma instituição, e atuar na área pública, e para que justamente quem está na gestão do partido possa, atendendo aos interesses dos filiados, cobrar quem está lá na gestão pública. Isso, infelizmente, quer dizer, nos partidos, a gente está vendo agora, né, os partidos que vários deles, o presidente é um senador, o presidente é um deputado, o presidente é um governador, e aí fica muito difícil, porque você começa a misturar as coisas e começa a usar o partido em benefício da área pública, a área pública começa a pressionar o partido, e é um sistema que tem tudo para dar errado, né? E tem mais um detalhe, é que, infelizmente, no Brasil, a gente notou isso quando teve o registro, o partido acaba sendo utilizado muito quase como um cartório, como eu comentei no início, como uma legenda. Então, as pessoas querem ter o controle do partido para viabilizar as suas candidaturas, né? A gente chegou em determinado momento, logo após o registro, que foi lá em setembro de 2015, recebemos muita gente que queria migrar para o Novo, alguns deputados e vereadores ou prefeitos de algumas cidades, e um dos questionamentos que ele falou, eu queria mudar, mas eu queria ter o diretório aqui da minha cidade. E a gente explicava, não, mas no Novo não funciona assim, e aí acabamos não tendo migração de ninguém, porque existe essa ideia de que o partido suporta e avalia aquelas candidaturas, o que não faz muito sentido, porque o partido aí acaba perdendo a independência, a capacidade de escolher os melhores, porque vira, como eu disse, uma questão meio cartorial, né? Um outro ponto que é um diferencial grande do Novo é basicamente o processo seletivo para candidatos. Depois o Vinícius, vou pedir para ele contar um pouco sobre isso, que é uma coisa que nos pareceu que seria muito normal, mas, de novo, é uma coisa que é inédita entre os partidos políticos. O que você faz quando você quer contratar uma pessoa? Você faz um processo de seleção para ver se a pessoa está adequada, se ela é competente, qual é o histórico dela, o que ela já fez. E seria mais do que normal que num processo público, onde a pessoa vai ficar no mínimo 4 anos lá nos representando, ela passasse por alguma coisa dessa forma, né? Você tem que validar se aquela pessoa está pronta para os desafios que estão pela frente, e não apenas se ele é um puxador de votos, se é uma pessoa conhecida.
Então, no Novo, a gente implementou um processo seletivo, que nós já fizemos em 2016, estamos fazendo de novo agora. Só para vocês terem ideia, o processo demora, a gente começou ele em março, as inscrições foram até abril, e estamos finalizando agora em novembro o primeiro grupo de pessoas. Então, durante todo esse tempo, foram 4 etapas, onde a pessoa faz prova, faz entrevista, manda um vídeo, participa de atividades do dia a dia, para ver se ela está representando o partido adequadamente, mas eu vou deixar para o Vinícius, que está participando, contar um pouquinho do que tem feito, como é que funcionou isso. Mas eu acho que isso é fundamental para realmente... Tem 2 grandes vantagens desse processo. Primeiro, que qualquer pessoa que esteja alinhada com os princípios, com as ideias do Novo, ele simplesmente entra no site e faz a inscrição no processo. Então, ele não precisa ter um amigo, não precisa ter um parente, não precisa ter um conhecido no partido. É um negócio totalmente simples e que ele faz online. E a segunda coisa é isso que eu comentei, quer dizer, a possibilidade de você selecionar, de fato, quem está indo para nos representar lá na frente. Depois eu falo um pouquinho dos números, mas tem sido uma experiência muito interessante. Obviamente, de 2016 agora para esse ano, a gente já aprendeu algumas coisas no processo anterior, evoluímos, melhoramos alguma coisa no processo, né? E o último ponto na forma, que talvez esse seja o mais relevante, é essa questão de ser sustentado única e exclusivamente por dinheiro dos seus apoiadores e filiados. O Novo é o único partido no Brasil que não utiliza o fundo partidário. O fundo partidário, não sei se vocês conhecem, mas só para dar alguns números, são recursos de cerca de 850 milhões de reais, que são divididos entre os partidos. Um pedaço dele é dividido de acordo com... 10% dele é rateado entre os 35 partidos, os outros 90% é dividido de acordo com a bancada de cada partido. Então, os partidos maiores, só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, como PT, PSDB e PMDB, recebe alguma coisa entre 8 e 10 milhões de reais por mês do fundo partidário, dinheiro público que vem dos nossos impostos. Então, querendo ou não, todos nós aqui estamos financiando todos os partidos políticos que existem no Brasil, gostando ou não da ideologia, estando de acordo ou não com o que eles fazem, através dos nossos impostos, né? E o Novo recebe esses recursos, porque se a gente não recebesse, ele seria redistribuído entre os demais, mas todo o dinheiro está aplicado no Banco do Brasil, e a gente já fez algumas consultas para o Tesouro, inclusive, como é que a gente pagaria um DARF para devolver esse recurso, e até hoje não usou nenhum tostão desse dinheiro. Temos quase 3 milhões de reais depositado, porque o nosso volume é bem menor. E nós entendemos que 2 coisas. Primeiro, não faz nenhum sentido o dinheiro que falta na educação, na saúde, na segurança, está indo para financiar partido político. E a segunda coisa, que eu acho que é mais fundamental, é o seguinte: acho que essa é a essência de qualquer negócio. Se você não cuida bem do seu cliente, se você não atende bem, se você não entrega um produto de boa qualidade, simplesmente o cliente vai embora, deixa de comprar, e essa empresa corre o risco de ir à falência e deixar de existir. Então, o que faz você cuidar bem, atender bem, entregar um bom produto, basicamente é o receio do seu negócio deixar de existir. Quer dizer, essa motivação que faz com que a gente acorde cedo, procure saber se o cliente está bem atendido ou não. No caso dos partidos políticos, como chova ou faça sol, entra lá 8, 9, 10 milhões de reais por mês, pelo menos para os grandes, não há nenhuma preocupação em cuidar bem do cliente, atender bem, porque você tem o dinheiro já cativo, né? Então, isso acaba tirando a representatividade. Então, não é à toa que os partidos políticos brasileiros são considerados sem representatividade das pessoas. Justamente, eu acho que um dos pontos é o dinheiro público. Então, no Novo, a gente defende muito isso, que deveria existir, acabar com esse tipo de recurso indo para partido, e aí haveria um saneamento natural dessa quantidade enorme de partidos. Os partidos teriam que, de fato, representar ideias, representar os seus filiados, representar os apoiadores, e aí sim só se sustentariam dessa forma, né? Então, esse é um ponto que a gente tem batido muito. Infelizmente, a gente tem andado na direção contrária, né? Nós achávamos que o fundo partidário deveria ser extinto, e os partidos agora, além de manterem o fundo partidário, ainda aprovaram um fundo eleitoral aí de quase 2 bilhões de reais, que segue mais ou menos a mesma lógica de distribuição, que é conseguir dinheiro para a campanha política. De novo, então, nós estamos dando recursos para os partidos, e um detalhe interessante é que a divisão dos recursos está sendo feita com base na votação de 2014, quando a gente não tinha conhecimento do Lava Jato, de todas essas coisas. E não é por acaso, quer dizer, os partidos que vão receber a maior quantidade de recursos desse novo fundo eleitoral são justamente aqueles que têm a maior quantidade de membros citados nas investigações da Lava Jato, né? Então, é uma forma
na verdade, de quem está no poder se perpetuar e impedir a renovação, impedir a concorrência, que é o que é mais saudável. A gente que trabalha na livre iniciativa sabe disso, não tem nada mais saudável para a empresa e para o cliente do que ter concorrência, né? E os partidos, na verdade, estão trabalhando na direção contrária, vendo que há uma hipótese grande, uma probabilidade grande, um desejo de renovação, estão trabalhando no sentido de procurar justamente criar obstáculos para essa renovação. Bom, falando um pouquinho do perfil das pessoas, não dava para ser muito diferente do que a gente começou lá atrás, do que a gente quer no novo. A gente quer pessoas que empreendam, a gente quer pessoas perseverantes, que liderem, que aprendam com os erros, que pensem como donos, né? Que um pouco dessa visão de longo prazo. Quer dizer, esse é o perfil de pessoas que a gente quer trazer para o novo e que a gente quer levar para a política, né? Com essa característica de quem é empreendedor. O que foi feito nesse período? Como eu estava comentando, essa história de montar o partido não é fácil. Só para deixar aqui um quadro rápido para vocês, a gente teve a ideia em 2010, no início de 2011 fez a fundação, ficamos aí 3 anos e pouco coletando fichas de apoio, tivemos que coletar aí 1 milhão de fichas, é um trabalho, uma burocracia, você tem que levar em cada cartório, dividido por cidade, por bairro, e aí eles verificam as assinaturas, metade delas não confere, você tem que conseguir novas assinaturas, mas o fato é que em 2014 nós conseguimos coletar todas as assinaturas, entramos no TSE, ficamos mais 14 meses lá dentro, e em 2015, há praticamente 2 anos atrás, em setembro de 2015, o registro do Novo foi aprovado. A partir daquele momento, o Novo podia lançar candidatos e podia ter filiados, né? E aí nós participamos das primeiras eleições municipais em 2016. Já nessas primeiras eleições, nós implantamos esse processo seletivo, não usamos dinheiro público, tínhamos muito pouco tempo de televisão. Só para você ter ideia, no Rio a gente teve uma candidata a prefeita, lá foi o único candidato a prefeito que o Novo lançou, tínhamos 5 segundos de tempo de televisão. A gente teve que ser muito criativo para pensar no que falar em 5 segundos, mas era praticamente inexistente. Os vereadores todos somados tinham 30 segundos. Mas aí o que foi interessante é que nós concorremos em 5 cidades, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, e elegemos vereadores em 4. Só não elegemos em Curitiba, mas elegemos em São Paulo, no Rio, Porto Alegre e Belo Horizonte. E todos eles com destaque, né? Então, interessante também que todos eles fizeram um compromisso de fazer uma redução drástica no número de assessores. Então, no Rio, em São Paulo, por exemplo, estamos falando de 20 a 17 assessores, todos eles vieram para 6, e reduzir as verbas de gabinete em pelo menos 50%. Então, isso aqui é alguns números, só para vocês terem ideia. Eu já falei um pouquinho da questão do Facebook, os 4 vereadores eleitos. Hoje a gente tem, no Novo, 14.500 filiados, espalhados aí por quase 700 municípios. São essas pessoas que fazem a manutenção do Novo. O filiado do Novo hoje paga um pouco mais de R$ 28 por mês, e é baseado nesses recursos que o Novo se mantém e paga a sua estrutura, né? E nós já estamos, então, agora trabalhando para 2018. Nós abrimos um processo seletivo, como eu comentei, em março, para candidatos a deputado federal e senador, e abrimos um novo processo que está sendo finalizado agora, essa semana. Só para vocês terem ideia, a gente teve estamos com 160 candidatos, esse número inicialmente era quase 400, na primeira etapa, e foi sendo, as pessoas foram sendo eliminadas nesse processo seletivo. Então a gente hoje conta com 160 candidatos, em 18 estados da federação, depois eu mostro para vocês aqui um pouco melhor, e tivemos 320 inscritos para essa segunda etapa. Então, muito provavelmente, imaginando que desses 120, pelo menos metade aí a gente acabe aprovando, vamos ter aí cerca de 300 candidatos para deputado federal e para o Senado em 2018, né? Essa era a presença do Novo lá em 2011, quando a gente começou, e hoje são nesses 18 estados, mais o Distrito Federal, e foi onde justamente a gente devemos lançar candidatos a deputado federal. E por que deputado federal? Porque nós entendemos que é no Congresso que você precisa fazer as mudanças. O Brasil precisa de uma série de reformas. Essa mudança do modelo de Estado brasileiro passa necessariamente por uma bancada no Congresso. E a gente tem feito uma série de eventos para divulgar o Novo, para contar as ideias. Acho que esse é o nosso maior desafio, é divulgar o Novo. Então, só para vocês terem uma ideia, desde janeiro desse ano a gente já fez 550 eventos
uma média aí de mais do que 2 por dia em pelo menos 180 cidades do Brasil, né? Quais são os desafios aí, falando aqui, olhando para 2018, né? 2018 é um ano importante. A gente sempre falou que o Novo era um projeto de longo prazo, mas eu acho que tudo que a gente aprendeu e toda essa evolução com a crise, essa realidade de lava-jato, essa exposição dos políticos, essa maior participação, maior engajamento das pessoas na política, esse evento que a gente está falando, essa oportunidade de estar conversando com vocês hoje mostra isso. Quer dizer, há um interesse genuíno das pessoas de participarem mais da vida política, porque elas sentiram que isso interfere diretamente no nosso dia a dia, né? Então, com tudo isso, nós estamos muito otimistas com uma perspectiva para 2018, quer dizer, das pessoas realmente serem protagonistas, que é isso, no fundo, que o Novo quer. A gente acredita muito que, a gente até já falou sobre isso algumas vezes, que a gente não acredita num salvador da pátria. A gente acha que cada um de nós é o salvador da pátria. A gente acha que o brasileiro tem potencial e que o falta ao Estado justamente é devolver essa capacidade das pessoas de tomarem a frente das suas vidas, de empreenderem, de gerarem oportunidades, de se qualificarem, e o Estado nos atuar, pelo menos fazer bem aquilo que ele deveria fazer, nos proteger na segurança, numa educação básica, que permita que todos tenham oportunidade. Então, um pouco nessa visão que a gente quer ter. E um detalhe importante no Novo é o seguinte: a gente sempre falou isso muito desde o início do projeto, quer dizer, a nossa preocupação é fazer aquilo que a gente acha o certo. Não temos um plano de poder, o que a gente quer é melhorar o Brasil. Chegar ao poder é a ferramenta para isso, mas só faz sentido você chegar dentro de princípios e valores que a gente acredita. Se for para chegar por chegar, vai ser mais um, vai ser igual ao que está aí, a gente não vai conseguir fazer as mudanças. Então, a gente precisa ser sempre muito claro, corajoso de dizer a verdade, explicar por que a gente defende certas ideias, certos princípios, certos valores, porque a gente acha que é o melhor caminho. Sempre estamos abertos a discutir, repensar, tendo sempre um objetivo final de melhora do Brasil. Então, para 2018, os desafios são basicamente fazer uma bancada de pelo menos 35 deputados federais, essa é a nossa meta. Isso já seria uma bancada representativa e expressiva, daria para ser bastante atuante no Congresso. Eleger um outro governador, a gente provavelmente lançará em 3 ou 4 lugares, não muito mais do que isso, até pela nossa falta de capacidade de gerenciar, e no fundo ainda é um processo, quer dizer, atrair gente boa para a política, gente que teve sucesso na iniciativa privada, não é uma coisa trivial, por vários motivos. As pessoas têm seu negócio, têm a sua vida, têm a sua rotina, sabem que estão entrando num mundo onde eles não dominam, onde é mal visto, então tem um processo de convencimento das pessoas a se candidatarem, a participarem. Então, é uma coisa que é um pouco mais demorada, e a gente só diz o seguinte: só faz sentido lançar governadores onde, de fato, tenham pessoas que estejam à altura dos desafios que a gente julga que são relevantes. Então, nós teremos candidato ao governo em não muitos lugares, e esperamos eleger pelo menos um ou dois, para justamente dar um exemplo de gestão, que foi o que a gente conseguiu fazer quando elegeu os candidatos a vereador, né? E consolidar a marca do Novo. A ideia é ter uma candidatura à presidência. Quando a gente olha hoje, existe uma enorme rejeição a todos os candidatos que se apresentam. Então, a gente pretende ter uma candidatura à presidência da República para divulgar as ideias do Novo, e, dependendo do cenário, também podemos até almejar alguma coisa mais competitiva, até eventualmente o segundo turno. Acho que, na nossa visão hoje, está muito aberto, está muito indefinido, ainda tem um longo tempo pela frente. As pessoas estão cansadas da política tradicional, e a gente acredita muito que há espaço para uma proposta diferente, para gente diferente, e o que a gente quer muito é inspirar pelo exemplo, né? Então, para presidente ainda não. Estamos aí pensando aí. Eu, por acaso, me desliguei do partido em junho desse ano, para estar dentro do prazo dos 15 meses, para eventualmente pleitear ou oferecer ao partido uma candidatura a presidente. Mas a gente está, junto com o partido, estamos avaliando, mas muito provavelmente é uma decisão que a gente tomará ainda esse ano, porque nós também julgamos que é relevante já ter alguém do Novo que possa se expor de forma mais clara e apresentar as ideias. Acho que isso ajuda o processo de conhecimento, que na verdade, o nosso grande desafio do Novo, é a divulgação, né? E, para finalizar, então, basicamente isso. A gente acredita muito que tem espaço, que nós deveremos ser protagonistas disso. É isso que o Novo quer dizer. O modelo do Novo de chegar ao governo, a gente sempre falou isso, é para devolver poder para as pessoas, né? O Estado acabou
puxando muito da nossa liberdade, muito dos nossos recursos, infelizmente não tem capacidade de entrega. É óbvio que o Estado é necessário, ele precisa estar nas áreas essenciais, mas muito tem que ser tocado pelas pessoas, pela iniciativa privada, num modelo que a gente entende que é o melhor. Então, era basicamente isso. Queria agradecer mais uma vez. Eu queria só pedir para o João, Vinícius, para falar, né? Exato. Eu queria chamar só o Vinícius e o Arthur. O Arthur está no diretório do Novo, aqui de São Paulo, é um dos responsáveis. Eu queria chamar o Vinícius, que está no processo seletivo, só para ele dar em 4, 5 minutos para vocês o que levou uma pessoa da iniciativa privada para vir para o mundo público, falar um pouquinho desse contexto. Acho que é legal. O Arthur estou conhecendo hoje, acho bem legal o Vinícius contar, não precisa ser 5 minutos, pode ser 10, 15 minutos, porque eu acho que é isso que o Brasil precisa. Então, só conta um pouquinho da tua história, que é bem legal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro, Rafael, obrigado pelo convite. Eli, todo o time da Célula para a gente falar aqui. É um prazer e ver bastante gente interessada em política depois de um dia provavelmente exaustivo de trabalho, né, conectado na internet. Aí eu ouvi dizer que está sendo transmitido para bastante gente online. Mostra que os tempos no Brasil mudaram, né? Hoje a gente entra no táxi e a gente fala sobre política. E tem uma frase que eu uso muito, o João, né, e o Arthur já estão cansados de escutar ela, que eu falo sempre, que o preço que todos nós aqui vamos pagar por não nos interessarmos por política é que seremos governados por quem se interessa. E hoje quem se interessa está lá em Brasília, né? E a gente passou um tempo meio fora desse sistema. Agora é a hora da gente... Eu falo que o Brasil é nosso, falta a gente tomar posse dele. Meu nome é Vinícius Poit, eu tenho 31 anos, sou empreendedor aqui na cidade de São Paulo. Minha família tem uma origem do interior de São Paulo, lá perto de Marília, Prudente. Eu sei que Marília, Prudente e Araçatuba não é uma do lado da outra, mas para ter uma referência ali, chama Rinópolis e Oswaldo Cruz, perto de Bastos. E meu pai saiu de lá, tinha uma infância bastante humilde, nasceu na roça, estudou em escola rural, saiu, veio para São Paulo e empreendeu aqui. E eu, desde molequinho, trabalhei junto e vi o valor do empreendedorismo, o valor da gente construir, né, num Brasil onde é difícil de empreender, é difícil de montar um negócio, é muito imposto, é muita burocracia, é uma CLT travada, mas deu certo. E fazer certo no Brasil vale a pena, gente. Fazer certo é mais importante do que dar certo, certo, João? A gente fazer direito, sem atalho, sem jeitinho. Então, percorri essa trajetória empreendedora na família, estudei aqui na GV, e aí eu falo o seguinte, eu tive alguns privilégios na vida, eu não escolhi nascer na família que eu nasci, estar aqui em São Paulo, ter a oportunidade de estudar numa escola boa. Então, se a gente teve esse privilégio, e aí eu coloco todo mundo nessa sala, nessa condição, a gente tem que devolver para a sociedade. Tem que fazer com que todo brasileiro lá fora, todo cidadão, e aí estão falando paulista aqui do estado de São Paulo, tenha a oportunidade de ter uma educação de qualidade, uma saúde e ter segurança. O pessoal aqui em São Paulo, Arthur, não precisa de 22 cemitérios públicos dominados pelo crime organizado. Não é só o cemitério, o serviço funerário e o crematório também. 107 parques públicos, onde gasta-se 200 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo para manter. Falou que é para cortar a grama, e você vai lá e a grama está alta e não tem banheiro para usar. Pacaembu, AMB, 44 mil imóveis, Rafael. 44 mil imóveis. Propriedade da Prefeitura, herança vacante, por aí vai. Com 65 mil crianças fora da creche. Porque não tem escola, não tem vaga. Então, eu vim acompanhando a história do Novo, trabalhei na empresa da família, trabalhei no banco, no Citibank, durante 4 anos, na época da faculdade. Saí do banco e assumi os negócios e a gente vendeu. E aí eu vim um questionamento, pessoal, que é por isso que eu estou aqui hoje. Viu, João? Eu agradeço muito as pessoas que começaram esse movimento, a oportunidade de estar aqui, porque a gente está aqui por um propósito de vida. É algo que eu me questionei lá atrás. Tá bom, estou trabalhando num bancão aqui, Citibank, no mundo inteiro, né? Construímos uma história importante de empreendedorismo, fizemos dinheiro, capital, mas e aí? Qual que é o propósito? Qual que é o legado de cada um de vocês? Aproveitar que a gente está aqui na Cirela, né? O que vocês vão construir na vida? Tem muita coisa difícil, gente, que a gente pode se arrepender. A gente pode montar um negócio e quebrar, e aí, puxa, é difícil, né? Eu sempre falo, eu estou citando o meu avô, porque
é um exemplo para mim, era um comerciante, um cara brigador, caipira lá de Oswaldo Cruz, interior, e faleceu faz pouco tempo. Puta, é difícil você perder um ente querido. Às vezes você vai casar, vai separar, é difícil. Mas o mais difícil é chegar no fim da vida, lá na frente, olhar para trás e ver que diferença que eu fiz, o que eu construí, qual que é o legado que eu deixei. E isso é algo que cada um de nós pode fazer a diferença. Depende de nós, gente. Por isso que eu estou aqui no Novo, nunca participei da política, tenho 31 anos, quero dedicar minha vida a esse negócio. Eu acho que se eu tive algumas, eu tenho muita fé, então se eu fui abençoado, tive o privilégio, eu tenho que devolver para a sociedade. É um dever cívico e um dever perante a fé que eu acredito. Vamos deixar nosso legado. Tomei isso como um desafio, como uma missão de vida, João. Estou no processo seletivo do Novo, um processo sério. Aí eu pergunto, alguém entra para trabalhar na Cirela aqui sem um processo seletivo, né? Alguém que é empreendedor contrata sem ao menos ver um currículo, alguma coisa? Por que para o estado de São Paulo, ou para qualquer estado do Brasil, mas quando estou falando de São Paulo, basta você ser um cantor famoso, um jogador de futebol, fazer palhaçada na televisão, né? Porque o mais votado é isso, que você está lá representando todo mundo aqui. 70 representantes do estado de São Paulo, representa todo mundo, qualquer um dos partidos. Então, estou no processo seletivo para ser candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, para estar lá para servir e não para ser servido, para não precisar de auxílio mudança, auxílio terno, 25 assessores. Para quem não viu, acho que, não sei se o Rafael viu esse vídeo novo, Rafael. Eu tenho uma página no Facebook, hoje está com umas 114, 115 mil pessoas, montei em janeiro, comecei a fazer vídeo. E o dessa semana é o custo da política. Quanto custam os políticos de Brasília? Deputado federal, com 25 assessores, com auxílio moradia, auxílio mudança, falo que dá vontade até de viver de mudança, né? É 67 mil reais só para ir e para voltar para Brasília. Então a gente vai lá para mudar, vai lá para dar o exemplo. Esses 30 deputados federais que a gente vai colocar lá, gente, votando coerente, unido, compartilhando alguns custos, né, de algum gabinete compartilhado, dando o exemplo que esses caras estão desesperados. A hora que a gente entra lá com gestão, com transparência, com desestatização, são 151 estatais no Brasil, 20 bilhões de prejuízo no ano passado. Então, acho que eu fico bastante, posto uma vaga no Recruta, a gente espalha em mais de 70 sites automaticamente e volta todos os candidatos num local só. Tipo um trivago de emprego. Fica aqui no Cubo, espaço de coworking do Itaú e da Redpoint. Então, quando eu não estou ali, eu estou no Novo. Final de semana, feriado. Alguém sabe quantos dias faltam para a eleição aqui? Eu acordo todo dia e vejo, para não me acomodar. É verdade. Porque se a gente acordar e falar, puxa, já deu ou tal, a gente esquece que faltam 354 dias. É muito pouco tempo. Né, João? A gente tem que mostrar logo quem que é o nosso presidente da República, né? Nossos deputados, e falar mesmo quem está na candidatura, porque o adversário vai usar dinheiro público, vai usar dinheiro de todo mundo aqui. Eu falo que vão correr uma maratona. Eles vão de moto, de carro, e nós vamos a pé. Ainda bem que a gente está em forma, né, João? É adepto do esporte, da alimentação saudável, porque a gente precisa ganhar. Então, vou lembrar de uma frase que, desde janeiro, acho que foram 70 apresentações que eu fiz no estado de São Paulo. Depois olhem lá no Facebook, é /Vinícius Poit, onde estão os vídeos. Mas esses dias eu lembrei de um negócio que veio muito forte. Isso é uma frase do Kennedy, esse presidente americano, que é para cada um aqui pensar, baseado no que o João falou, que ninguém vive às custas do Estado. O Estado que vive às nossas custas. Então, não perguntem mais o que o Brasil pode fazer por vocês. E sim o que cada um de vocês pode fazer pelo Brasil. Sair dessa sala hoje com vontade de mudar. 2018 é o nosso ano, é o nosso país, não tem essa de mudar para fora do Brasil, não. Vamos valorizar a nossa pátria, quem nos criou, quem nos permitiu estudar, ter oportunidade de emprego, para construir um Brasil melhor, depende da gente. Muito obrigado pela oportunidade, viva o Novo, viva o Brasil. Obrigado. Boa noite, pessoal. Vou ser bem breve, porque depois dessas duas feras aqui não tem muito o que... Bem, meu nome é Arthur Rosenblit, eu sou responsável pelo diretório da cidade de São Paulo. E vou falar dois
duas coisas bem rápidas para passar para as perguntas e respostas aí. Primeiro é que, como empreendedor e também executivo vindo do mundo privado, eu lembro que lá em 2013, ainda colhendo ficha, eu cheguei para algumas pessoas e falei, ó, eu conheci o João, conheci o Christian na época, eu vou ajudar esse projeto. Isso é um projeto sério. Finalmente, vamos ter um projeto que vamos dar um propósito de vida que a gente possa levar para futuras gerações. E aí tinham duas reações naquela época, pessoal. Quando uma pessoa do setor privado, ou a pessoa, seja executivo, empreendedor, que nunca foi da política, se falava para os seus amigos e familiares, eu vou entrar para ajudar a formação, na época a formação era um movimento de um partido político. E aí tinham duas reações. A primeira era, mas Arthur, pensei que você era um cara do bem, né? Você vai se meter com política. Eu pensei que você era, né, uma pessoa boa. Essa era a primeira reação. E a segunda era pior. A segunda era assim, chamar você no canto e falar, legal, depois me diz o que é que tu está ganhando para eu entrar junto. Terrível. E hoje, aí passando quase 4 anos depois, mudamos muita coisa. Tanto é que a gente está aqui hoje numa empresa séria como a Cyrela. Nós nunca fomos políticos. Vocês podem estar um dia falando pelo Novo, como filiado, como representante. E as pessoas começam a aceitar que a política era ruim, foi ruim, porque os bons não participaram. Delargaram, eu falaria. Não delegaram, delargaram. Então, essa é a primeira coisa que eu queria passar para vocês. E a segunda, aí pegando já um exemplo prático daqui da cidade de São Paulo, o João falou lá da separação diretório-candidato. Então, eu faço parte do diretório de São Paulo e a Janaína Lima, nossa vereadora, está lá, no front, no dia a dia, junto lá à Câmara de Vereadores de São Paulo. Nós fazemos uma reunião mensal, um business plan, temos um business plan, tudo que a gente faz no setor privado, aqui que vocês fazem. Mensalmente, a gente senta diretório com Janaína e vê as atitudes, as ações, o plano, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E se, por acaso, um dia sair da linha daquilo que a gente falou aqui, vai ter uma instância que não é política, porque eu sou um voluntário do diretório, e vamos conseguir levar para garantir que, principalmente, os valores desse grupo do Novo não foi desvirtuado. Então, isso que parece ali no meio, tinha tanta coisa boa que a gente falou, mas é fundamental, estou sentindo na pele. Como é importante, minha gente, essa separação de quem está no diretório para quem está lá no dia a dia. As pressões em cima do mandatário é muito grande, é outra. Nós temos nossos negócios, trabalhamos em empresa, somos executivos, o que for. A gente só faz o que é o certo. Não tem benefício nenhum a direção do partido em ter nenhum tipo de troca-troca. Então, isso é muito importante, para ficar claro para vocês. E aí, finalizando, um anúncio muito interessante. Estamos agora finalizando aí, começando outubro, mais de R$1 milhão já foi economizado no mandato da Janaína. Janaína não tem carro, tem motorista, não tem essa mordomia toda, não. A gente está lá para servir, não é para ser servido. O poder do povo brasileiro, não é da política. Se todos os 55 vereadores seguissem o que a gente segue, após 4 anos, a gente teria R$200 milhões de economia com custeio de vereador, minha gente. Isso é um grande hospital em Paraisópolis que a gente pode fazer, ou qualquer bairro que necessita aqui de São Paulo. Então, esses são os 3 exemplos que eu queria dar para você. Então, eram 18, ficaram 6 assessores. 18, todos lá têm 18. A gente tem 6. E faz mais. Verba extra, nos 6 primeiros meses, o primeiro gastou 105 mil. A gente gastou 4 mil. Eu não vou nem falar o nome do cara que gastou os 105 mil, porque vai ficar feio para ele, né? Vocês estão entendendo a diferença? Então, acreditem nesse projeto, participem. E agora eu vou passar a palavra para as perguntas. Obrigado ao Celso, Rafael, Eli e toda a equipe. Obrigado. Perguntas?
fazer algo novo é heróico, é muito difícil. A chave do sucesso consiste na persistência e o tempo. Então, Deus quer que vocês tenham muita paciência, muito tempo e muita chance de vitória. Acho que a ideia é muito boa e o Brasil precisa disso. A Cirela tenta fazer algo similar no bem. Nosso logo é fazer o bem faz bem. Para vocês fazer política faz bem. No fim é a mesma coisa. Então, vocês têm nós admiradores. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que é isso mesmo. A gente sempre falou desde o início do Novo, é isso, é empreender na política, ser muito resiliente e ser corajoso, porque acho que essa é a grande vantagem. As pessoas que estão no Novo poderiam estar tocando a sua vida, podiam estar na iniciativa privada, mas estão lá por um propósito, como bem disse o Vinícius. Então, e eu acho que é isso, quer dizer, e você fazer o bem faz bem, e faz você sentir bem quando você está fazendo aquilo que você acha natural, que você acha certo, e muita gente até nos fala no meio do caminho, fala, mas vocês têm que fazer isso, porque senão isso assim não vai funcionar na política, mas a gente não vai sair da retidão, porque isso vai nos trazer um passivo, um ônus que a gente não tem hoje. Então, acho que o ônus de ter o trabalho, de estar lá, de estar usando o nosso dia a dia, estar usando os feriados, esse vale a pena pelo que a gente pode estar plantando e que a gente pode trazer de novidade, mas se desvirtuar realmente de princípios e valores não é o que a gente quer, mas muito obrigado aí pelo apoio. Na verdade, eu queria, se permitir, 2 perguntas. A gente sabe que grande parte da população brasileira ainda reside um pouco aquela ideia de Estado paternalista e um pouco daquela assistencialismo necessário. A gente sabe que muito das ideias do Novo vêm das liberdades individuais, principalmente do Estado mínimo. E ainda essa ideia do liberal ainda está muito ligado à empresa privada que está apreciando em lucro, enfim. Qual que como é que vocês pretendem enfrentar esse tipo de pensamento, principalmente não só aqui em São Paulo, porque acho que em São Paulo é mais fácil, mas no Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E um outro ponto que eu queria perguntar também é sobre liberdades individuais. Eu acompanho a página do Novo e eu vejo que é muito discutida economia, política, mas pouco liberdade individual, porque são assuntos mais complicados, são assuntos mais difíceis de se lidar. E a gente sabe que, principalmente nas redes sociais, esse assunto é muito forte, né? Então, queria que vocês passassem também um pouco do pensamento do Novo sobre liberdade individual. Perfeito. Sem dúvida, esse primeiro ponto, eu acho que é um desafio, porque no Brasil, infelizmente, houve muitos anos de doutrinação. Era uma forma, na verdade, dos políticos terem mais poder, era dizer o seguinte, olha, a gente precisa ter muito estatal, porque isso é estratégico, a gente precisa interferir, a gente vai melhorar, vai fazer isso por você, e no fundo isso foi uma forma de concentrar poder na mão dos políticos. O que a gente viu na prática é que, infelizmente, esse modelo não funcionou. Né? A crise mostra exatamente isso, que o fato da gente ter tido uma carga tributária altíssima fez com que o que a gente tem de prático, né? Serviços públicos muito ruins e uma conta que não fecha, 160 bilhões de déficit antes de pagar os juros, e uma carga e um volume de dívida muito grande. Então, é um modelo que não funcionou, não ficou de pé, as pessoas não evoluíram, os índices de educação são péssimos, a quantidade de assassinatos no Brasil quase 60 mil por ano, quer dizer, então, tudo muito ruim. Então, acho que a realidade vai nos ajudar nesse discurso. Outra coisa que tem sido, para mim, sintomática, recentemente, alguns meses atrás, o PT fez uma pesquisa aqui na periferia de São Paulo, que eu gosto de mencionar, e ele foi pessoas da periferia, pessoas de mais baixa renda, e perguntou para eles o que era o problema que eles identificavam, se era o patrão, se eram os mais ricos, e eles todos, a grande maioria, diz o seguinte, não, nosso grande problema é o governo, que tira a nossa poupança, nos impõe uma burocracia enorme e não nos devolve nada em troca. Então, essa percepção, pelo menos em alguns lugares, de que o Estado, nesse modelo, não funciona, está sendo crescente. A gente tem acompanhado isso nas mídias sociais. Qual o tamanho disso? Se isso será suficiente para a gente eleger um presidente da República, vamos testar esse modelo, tá certo? Mas, assim, nós confiamos muito nisso, porque, de fato, é verdade. Quer dizer, eu até acho o seguinte, muita gente até me pergunta, eu tenho justamente o contrário, dizem o seguinte, João, mas você não acha que pelo Brasil ser um Estado pobre,
para o país ser pobre, o Estado tem que ser determinado tamanho, não pode ser muito pequeno. Eu acho até o contrário. Eu acho que o Brasil é pobre porque tem um Estado muito grande. As pessoas não têm a sua poupança para empreender, não conseguem gerar negócio, não conseguem evoluir. Então, a gente é muito convicto de que, para melhorar a vida das pessoas, especialmente dos mais pobres, a gente tem que tirar dinheiro do Estado, direito de Brasília, e devolver dinheiro para o bolso das pessoas. Então, é um desafio, acho que vai ser na divulgação, vai ser no exemplo, a gente tem que dar o exemplo, tem que mostrar isso para as pessoas e vamos ver, mas assim, acho que é uma pauta que a gente tem que avançar realmente para transformar o Brasil. Nessa questão das liberdades, desde o início do Novo, a gente sempre diz o seguinte: como qualquer projeto, a gente tem que ter prioridades. Então, as prioridades estão muito ligadas à parte econômica, que é como a gente acha que, da forma mais eficaz, a gente vai conseguir melhorar a vida das pessoas. Então, melhorar o serviço público de saúde, de educação, de segurança. Então, essas são as pautas essenciais. Na questão da liberdade, especialmente nos temas mais polêmicos, até para respeitar o item de liberdade, o que a gente tem dito é o seguinte: os mandatários do Novo, por exemplo, o Vinícius, chegou lá, foi eleito lá em Brasília, ele sabe que ele não pode votar nada que seja aumento de impostos, porque é uma coisa muito clara do Novo. Ele vai defender, ele sabe, por exemplo, que ele não vai votar estatizar empresas ou criar novas empresas públicas. Agora, ele pode lá ter total autonomia para defender ou não o aborto. Ele pode ter autonomia para defender ou não as drogas, porque tem alguns temas onde a gente diz o seguinte: esses temas, como o Novo entende que são importantes, mas ainda não são prioritários, a gente vai dar a liberdade do mandatário de exercer aquilo que ele julgue mais adequado. A única coisa que a gente fala é: se as pessoas questionarem o que ele tem que fazer, ele tem que ser coerente com o que ele se comprometeu em campanha, né? Então, basicamente, tem sido esses dois temas que eu comentei, são temas que a gente não se posicionou. Tem outros dois temas que esse a gente já definiu, porque a gente acha que já é quase que mais um consenso, e nos parece que faz mais sentido, que é a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Novo é a favor disso, dentro da ideia da liberdade. E também na questão do desarmamento, o Novo também entende que as pessoas deveriam ter liberdade dentro de certos critérios para terem um porte de arma e tudo. Então, a gente iria contra o Estatuto do Desarmamento. Mas, de novo, não são questões que são no cerne do Novo, como objetivo de melhorar a vida das pessoas. A gente está muito mais preocupado com essa questão de ter um Estado mais eficiente, alguma coisa. Quer completar? Como é o seu nome? Guilherme. Guilherme, eu acho que em cima da tua primeira pergunta, né? E aí eu estou andando bastante Capão Redondo, Jardim Ângela, Paraisópolis. Quando você vai na padaria do seu Zé lá, ele está cansado, cara, de burocracia, de fiscal que vem na porta dele para tomar um dinheiro. Ele quer liberdade para empreender. Essa pesquisa é a fundação do PT, é um tiro no pé. Chama Perseu Abramo, está na internet, é só jogar no Google. Os caras querem liberdade para ter tua lojinha, para ter teu salão de beleza, para ter tua oficina. Então, esse é um ponto. Eles estão receptivos. E internet é o segundo ponto. O cara está com o celular na mão. Então, para divulgar um vídeo no WhatsApp, no Facebook, eles estão vendo. E isso é uma ferramenta poderosíssima. Eles, puxa, é verdade que o governo usa o meu dinheiro para financiar a campanha do ex-BBB lá do Rio de Janeiro? Ou do cara que faz palhaçada na TV? Pô, eu não concordo com isso, eu quero escola no meu bairro, eu não quero financiar a campanha de ninguém. Então, eles estão entendendo isso. Terceira coisa, muito bacana, e aqui na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 22 secretarias, 2 delas são do Novo, ou são de pessoas capacitadas que depois se filiaram no Novo, então foram escolhidas não pelo partido, e sim pela capacidade técnica. Uma delas é a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, justamente está ajudando quem mais precisa. E a diferença principal do mandato do Novo, que as pessoas estão enxergando, é que anteriormente, cara, o nego vai lá, dá cobertor para o cara que está na rua e acabou. O Novo inovou, tem um programa que chama Trabalho Novo na cidade, né? Eu não sei se a Cirela, de repente, participa ou não. Algumas empresas estão dando vagas de emprego para receber pessoas que estavam na rua e foram capacitadas. Desde janeiro, 1.500 pessoas estão empregadas. CLT, assinado, bonitinho, passou por uma capacitação socioemocional e tudo. Então, a gente fala que o melhor programa para resolver isso é o emprego. O melhor programa social é dar um emprego. E aí aquela velha frase, né, que em vez de dar o peixe, igual o governo anterior fazia, a gente ensina o cara a pescar. A gente dá as ferramentas, capacita, dá uma oportunidade de emprego. Com isso, a periferia e as pessoas que estão mais precisando estão enxergando, cara, legal,
eu quero um emprego, eu quero uma possibilidade de empreender, eu quero mais facilidade para montar meu negócio. Então, João, queria dar esse exemplo e falar de algo concreto que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo para resolver esse problema. Só fechando, acho que um ponto importante é o seguinte: o Novo, a gente defende que a gente tem uma rede de proteção para quem está na pobreza, na miséria, mas o importante é que essa rede tenha uma porta de saída, né? Se habilite as pessoas a saírem. Eu acho que isso é fundamental. E eu gosto sempre de citar o exemplo do Bolsa Família, que apesar de achar que ele é distorcido, porque as pessoas comemoram a quantidade de pessoas que entram no processo e não as que saem, quando a gente devia ficar feliz, porque eu penso sempre aquilo como um remédio, né? Se tivesse menos gente tomando remédio, seria melhor. E o governo normalmente fica feliz quando tem mais gente tomando remédio. Mas o que eu acho interessante no Bolsa Família é que, diferentemente do modelo, por exemplo, de saúde e educação, onde o governo construiu escola, contratou os médicos, comprou os produtos, e aí a gente já sabe como é que são as licitações, como é que são as contratações, como é que são as construções. No caso do Bolsa Família, que tinha basicamente um objetivo de dar alimentação para as pessoas, ele não foi construir supermercado. Ele simplesmente deu o dinheiro e deixou as pessoas, de forma livre, irem na iniciativa privada e comprarem aquilo que estão precisando. Quer dizer, foi muito mais eficaz do que os outros modelos, com um nível de corrupção e de desvio, de ineficiência muito menor, né? João, pergunta, curiosidade. Quando o senhor fundou o partido em 2010, porque o que todo mundo fica se perguntando é o seguinte: pô, esse pessoal do Novo são todos loucos, né? No Brasil, país que só tem corrupto, montar um partido que prega honestidade, pô, vai ser utópico assim em outro lugar, né? E a verdade é que o mundo é feito de gente que tem ideologia, né? Que é o caso de vocês. Então, eu não tenho dúvida que o Novo vai prosperar, porque muita gente que eu falo, que eu conheço, fala: eu só vou daqui para frente, só volto no Novo, porque pelo menos não vão me roubar, né? Já é um bom começo, né? Independente da ideologia, já não vão me roubar. Então, quando o senhor começou em 2010, onde é que o senhor imaginou que ia estar em 2016 ou 2017? E onde estamos, né? Porque eu acho que a mensagem é que eu acho que o Novo está muito melhor do que seria possível sonhar, né? E o sonho daqui para frente acho que vai continuar, mas o que o senhor imaginava, onde estaríamos em 2018 ou 2017? Rafael, na verdade, eu nem imaginava montar um partido. A história começou eu jantando com um amigo aqui em 2008, e eu estava no conselho de administração da época do Unibanco, estava com algum tempo disponível, e falei para ele o seguinte: olha, eu tinha vontade de atuar na iniciativa pública, na gestão pública, lá, atuar num cargo qualquer para levar princípios da iniciativa privada para a área pública. Não é possível que a gente não possa ser um pouco mais eficiente na gestão pública. E aí, por conta de amigos em comum, a gente teve contato com um outro político, comecei a conhecer, aí tive um outro contato lá em 2009, algumas conversas, infelizmente, com a turma do Rio. Na época, o governador era o Sérgio Cabral, e tinha um grupo de empresários apoiando alguns processos de inovação lá, de consultoria, e eu tive uma ou duas vezes com ele. E aí, no final de algumas reuniões lá, eu saí com a leitura e falei para algumas dessas pessoas que estavam apoiando esses empresários, eu falei o seguinte: olha, a gente só vai mudar a gestão pública se a gente tiver a capacidade de levar pessoas com outro DNA para a área pública. Pessoas que não estejam pensando em si somente, mas pensando no bem do Brasil. E eu falei, e para fazer isso a gente precisa de novas lideranças. E as lideranças, vocês sabem muito bem disso, quer dizer, a instituição, ela sempre tem um reflexo, as lideranças fazem muita diferença numa instituição. As lideranças dão o exemplo, elas dão os valores, elas inspiram. E quando eu olhava a área pública, eu falava: bom, mas quem vai nos inspirar dentro da área pública? Então, a gente tem que levar pessoas que sejam admiradas, para que a gente realmente se inspire. Então, essa foi a ideia, e desembocamos no bom, mas então a gente tem que levar lideranças novas. Se essas lideranças têm que vir de fora da política e a gente tem que elegê-las, só tem um caminho, tem que ter um partido. E aí veio a ideia do partido. Mas você sabe que a gente eu particularmente, nunca projetei muito assim o que a gente faria, como é que a gente chegaria. Eu sempre tive só uma preocupação: bom, e sempre de definir prioridades. Então, a primeira coisa, temos que ter as fichas de apoio, temos que obter o registro, temos que eleger 3 ou 4 para a gente mostrar como é que faz na prática. Então, sempre foi assim. E assim a gente foi crescendo, e sempre com a preocupação que eu comentei, que era isso, de não se desvirtuar. Muita gente diz: mas se vocês fizerem isso, quer dizer, não pegar o atalho. Porque na hora que a gente pegar o atalho e que a gente usar uma justificativa, usa o dinheiro público, porque depois você, quando chegar lá, você não usa mais. Qualquer atalho que a gente pegue vai nos dar, vamos dizer, a razão e a desculpa para uma série de outros atalhos, a gente aí está perdido. Então, eu acho que por falta de tempo, por ter que usar muita resiliência para continuar, eu nunca planejei muito o passado, mas eu diria que
a gente realmente evoluiu bastante. Acho que o Novo tem uma credibilidade hoje que talvez a gente não imaginasse ter com tão pouco tempo de existência, porque realmente é muito pouco tempo. Se a gente for lembrar, o PT demorou 30 anos para eleger A um vantagem do Novo é presidente. que concorre com bêbado, né? Exato. dizendo, Então, acho que a gente tem uma agora, grande vantagem. A gente tem os concorrentes. Bêbado, né? Para concorrer, só tem os partidos que concorrem com o Novo acho que a gente tem vantagem dos concorrentes e temos hoje, acho que isso que a gente não pode perder, acho que essa participação de todos vocês é muito importante no processo político, na conscientização, na divulgação para os amigos da ideia de participar na Fala um política pouco do independente. desafio, porque todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem, né? Qual que é o desafio porque o maior desafio do Novo é as pessoas conhecerem o Novo, né? Exato. Como é que vocês estão lidando com isso? Eu acho que a gente tem assim 3 grandes desafios, eu diria, né? Um é tornar o Novo mais conhecido, né? Divulgar, endossar o projeto. Então, acho que isso, as pessoas nos conhecendo, e acho que é sempre diferente quando você conhece as pessoas, tem a capacidade a oportunidade de discutir, está vendo, de estar conversando, do que quando você está vendo um negócio, uma postagem no Facebook. Então, eu acho que assim, o endosso para o projeto é fundamental. O segundo, a gente precisa de gente que esteja disposta a entrar para a política. Pessoas como o Vinícius, quer dizer, porque os espaços em 2018 vão existir e eles precisam ser ocupados, e a gente precisa, de fato, ter uma renovação. A capacidade nossa de renovar, ou a quantidade que a gente vai conseguir renovar, está ligado diretamente à quantidade de pessoas boas que a gente consiga atrair, tá certo? Então, eventualmente, a gente pode, ao invés de eleger 35, eleger 50 deputados. Basta a gente ter gente boa, competente, disposta a fazer um negócio que eu acho que é para mudar um pouco a história do Brasil, de fato. E o terceiro, a gente sempre precisa de recursos, quer dizer, o Novo não usa dinheiro público e, de novo, a velocidade, quer dizer, a quantidade de vídeos que a gente faz, a quantidade de apresentações que a gente faz, tudo isso está ligado diretamente à quantidade de recursos que a gente tem. Então, se a gente hoje temos cerca de 14, 15 pessoas trabalhando no Novo. Poderíamos ter 30? Poderíamos ter 30. Poderíamos estar fazendo mais postagens? Poderíamos fazer mais eventos? Sim, mas isso tudo depende de recursos. Então, a gente vai sempre caminhando de acordo com o que a gente tem de disponibilidade. Então, as pessoas podendo se filiar, podendo doar qualquer valor, que é só entrar no site, não tem valor mínimo. A filiação é um valor que a gente julga relativamente acessível, quer dizer, estamos falando aí de menos de R$30, menos de R$1 por dia. Então, essas coisas, tem um aspecto interessante, é que no momento que a pessoa se filia, ele passa a se sentir sócio do projeto, ele passa a se sentir no direito de participar, de cobrar. Se eu não me engano, vocês contaram, né, que o Novo é o partido que mais recebe doações anualmente, né, do Brasil. Né? Eu outro dia estava vendo alguns dados, já tinham divulgado uns 14 ou 15 partidos, a gente tinha recebido mais doação que todos os outros 14 reunidos. E esse espírito de participar do sujeito ser filiado é interessante, o Arthur já até comentou isso, quer dizer, se algum vereador nosso pensa em fazer qualquer coisa diferente, fora dos princípios, os filiados já estão atuando, a gente já está sendo cobrado, então é muito bom, porque isso faz com que você tenha um negócio eficiente, né? Então, acho que é isso, mas, de fato, nunca imaginamos muito em que momento chegar. Uma pergunta, vamos supor, 2018, virou presidente, alguém do Novo. Como que essa pessoa vai lidar com o Congresso? O Congresso não vai mudar. Vai ter pouca renovação, o modelo não vai mudar. Esse modelo vai demorar muito tempo para mudar, esse modelo que a gente tem hoje. Os últimos presidentes que não tiveram apoio não resistiram. Daí você tem que negociar. Mas você fala em não usar atalho. Como seria? Eu sou um pouco mais otimista nessa questão do Congresso pelo seguinte, porque eu acho que essa é a grande diferença do Novo para presidente que a gente teve no passado, porque o próprio Collor, por exemplo, para pegar um exemplo, era um partido pequeno e ele usou a legenda para sair presidente. No caso do Novo, a gente vai sair com pelo menos 300 candidatos a deputado federal. E a gente sempre fala na instituição, e a pessoa que votará no presidente do Novo, dificilmente não votará no deputado federal. Pode até acontecer o contrário, a pessoa não votar no presidente, porque achar que é um voto útil num primeiro momento, e querer votar no deputado, mas o contrário eu acho muito pouco difícil. Então, como o Novo vai com essa ideia de instituição, se de fato a gente estiver elegendo o presidente da República, o razoável, o esperado, é que com ele venha uma bancada realmente
importantes, relevantes de deputados federais. E aí dá para fazer a diferença. É engraçado, no caso, só para citar um exemplo, no caso dos vereadores, que a gente elegeu esses 4, a gente sempre fala, como o Rosemilite comentou, algumas reuniões, eu agora não participo mais, mas lá no início, quando eu ainda estava na direção do partido, reunião com os vereadores, e todos eles tinham comentado o seguinte, que nas 4 cidades, é interessante, até o número era similar, tinham uns 7 ou 8 vereadores de cada uma das câmaras municipais que não faziam nenhuma lei antes de conversar com eles. Eles tinham virado referência porque sabiam que eram pessoas sérias que trabalhavam. Então, se um vereador nosso conseguiu quase que criar uma bancada virtual, eu imagino que, se chegarmos no Congresso, e aí tem uma vantagem, como o que a gente vai falar, exatamente o que a gente vai fazer, não vai ter incoerência, eu acho que vai ter uma força popular, e certamente por esse desenho de instituição, terá uma bancada relevante. Não vai ser fácil, certamente haverá negociação, mas eu acho que será um caminho menos espinhoso por essa característica da instituição, de não ser só uma legenda. João, em relação à reforma política, né, claramente o sistema político brasileiro é falido. 2 pontos da reforma política, para não tratar de todos: sistema eleitoral e sistema político. Qual é o ponto de vista do Novo sobre isso? Eu perdi o Sistema eleitoral, votação, voto distrital, voto em lista, voto misto, qual é a linha que vocês acham mais coerente? E sistema de governo, parlamentarismo, presidencialismo, como é que qual é a posição do partido? Na parte de presidencialismo e parlamentarismo, a gente não fez ainda uma discussão profunda, até porque eu tenho muito medo de levar a solução, eu particularmente, já expus isso lá nas discussões que a gente teve, da gente levar a solução para o sistema e não para as pessoas. Então, por exemplo, com o Congresso que a gente tem hoje, com os representantes que a gente tem, eu acho que o parlamentarismo não necessariamente é a solução, porque você vai estar... eu acho que a gente precisa primeiro trocar os parlamentares, ter de fato gente que nos represente para pensar no outro sistema. Então, dentro desse eu não mexeria, porque eu acho que corre o risco de você queimar um sistema que eventualmente pode funcionar e por conta vamos dizer, dos representantes lá. Na reforma política, a gente gosta da ideia do voto distrital misto, de você ter um que vai pela lista e o outro que você vai pela votação. A lista não é ruim desde que ela tivesse um critério para ser formado. Quer dizer, no caso do Novo, por exemplo, seria muito fácil fazer uma lista, porque a gente tem um processo seletivo, a gente vai fazer a lista exatamente como o resultado do processo seletivo. E tem um partido na África do Sul chamado Aliança Democrática, e a gente até se inspirou para essa história do processo seletivo, e é interessante, eles têm essa mesma separação entre gestão do partido e gestão pública, e lá é o seguinte, eles fazem um processo seletivo, lá é lista. Então, eles têm 25% das cadeiras no parlamento e lá é lista fechada. Eles fazem o seguinte, eles fazem um processo seletivo de 12 meses e os primeiros a lista é feita exatamente conforme as notas que as pessoas tiveram no processo seletivo. Quer dizer, nada mais natural. Agora, no Brasil, infelizmente, a lista é totalmente desvirtuada, porque a lista é para entender interesses partidários. Então, a gente acha que o voto tem que ser facultativo, que candidatura avulsa e a possibilidade de montar partido deveria ser permitido, porque a gente quer dar mais opção, mais concorrência, então dar mais opção para os eleitores. A gente é contra qualquer benefício, privilégio para a partido, então a gente entende que deveria acabar com o fundo partidário e tempos de televisão, e o sistema distrital misto talvez fosse o mais interessante a ser implementado. Só mais uma pergunta, João. Financiamento de campanha, qual seria a origem do recurso, na opinião de vocês? A gente acha que o dinheiro tem que vir da pessoa física, sempre virá da pessoa física, mas aí é um detalhe, a gente não é contra o financiamento de empresa, porque na minha avaliação, o dinheiro vem da pessoa física, se ele vem pelo CPF ou pelo CNPJ, é indiferente, quer dizer, no fundo, a empresa está sempre... Quem são a empresa? A empresa são os acionistas, são os funcionários, são os seus fornecedores, quer dizer, eu acho muito vaga essa ideia de que a empresa está doando e não tem uma pessoa, não tem os acionistas, não tem uma pessoa física por trás. E pelo contrário, quando foi implementado lá atrás o financiamento de pessoas jurídicas, era justamente para dar mais transparência ao processo eleitoral. O que não pode é você ter um Estado desse tamanho que fica vendendo favores e você não ter limites à doação de pessoa jurídica e não ter umas certas regras, vamos dizer, de governança entre os doadores, que num dia o sujeito é doador e no outro dia ele é fornecedor do governo. Mas, fora isso, a ideia da pessoa doar como pessoa jurídica ou como pessoa física, a gente acha que deveria funcionar.
Muita gente diz o seguinte, bom, mas aí se você concentra o poder econômico, não é razoável, mas o que está hoje é pior, porque se a gente pensar bem, o que faz o fundo partidário, na verdade? Os grandes partidos se elegeram com apoio de pessoas jurídicas, vendendo grande parte deles interesses e negócios, e como prêmio, como bonificação, ganharam ainda mais dinheiro público. Porque o dinheiro público não é que cada um de nós, eu até tinha comentado que seria uma boa solução, se tivesse feito um fundo partidário e dissesse assim, bom, tem aí 3 bilhões e 600, que era a primeira demanda do fundo partidário, divide por 140 milhões de eleitores, isso dá R$25 para cada um. Então, cada um na urna, cada um de nós, cada um de vocês, iria na urna e dizer assim, os meus R$25, eu quero que vá para o PT, os meus eu quero que vá para o PSDB, os meus eu quero que não vá para nenhum. Aí seria democrático. Com as 2 bolas amarradas de ferro no tornozelo, e tem que chegar junto. Então, o democrático, se a gente fosse implementar, era dar a cada um um determinado valor e cada cidadão decide. Né? Essa reforma política, infelizmente, foi só para reduzir a concorrência e perpetuar os que estão aí no poder. Né? Esse foi o objetivo principal. Oi. Você já tem algum nome forte para governo? Eu recebi já vídeo do Bernardinho, não sei se isso está emplacado ou não. E para presidente, com essa briga de Dória com Alckmin, ele seria um nome? O Dória? Então, vamos lá. Nos governos, a gente hoje tem assim, umas 2 ou 3 pessoas mais próximas, que estão, e o Bernardinho é uma delas lá no Rio, especificamente no Rio. O Bernardinho, ele tem estado no Novo, apoiou e fez eventos no Novo desde 2014, 2016 ele se filiou ao partido, e, de fato, tem um interesse nosso. A gente acha que ele é um ótimo líder, é um excelente formador de equipe, é uma pessoa que inspira, e o Rio, especialmente o estado do Rio, está precisando disso. Acho que ele seria um ótimo nome. Eu acho que tem mais do que 50% de chance dele vir a topar, mas ainda não bateu o martelo. Ele está um pouco naquele negócio que eu falei, que da mudança é a própria questão familiar, né? E o Rio, eu diria que talvez hoje seja o maior desafio de todos os estados para ser governado que a gente tem no Brasil. Então, não é e eu acho que ele não gosta de entrar para perder, então eu acho que ele está conversando, pensando e se preparando para isso, mas eu tenho confiança de que a gente vai conseguir convencê-lo. O Dória, eu acho que ele começou uma boa prefeitura em São Paulo, tem feito boas coisas na gestão. Eu acho que nos últimos tempos está claro que misturou um pouco de campanha com gestão, mas ele tem se mostrado um gestor certamente acima da média. Agora, no Novo, a gente prega muito a questão da instituição. Então, o que a gente sempre viu foi o seguinte, é uma pessoa que tem sido já do Novo, tem contribuído, ele está à procura de uma instituição, quer dizer, em cima dos valores, ou uma pessoa que está única e exclusivamente à procura de uma legenda, né? Então, nos dá muita preocupação em alguns nomes até que já foram citados também em relação ao Novo, quer dizer, certamente tem algumas pessoas que são conhecidas, têm projeção, mas a gente não pode cair no risco de trazer para o Novo alguém que está vindo porque precisa de uma legenda para se eleger e não tem uma identificação de 100% com os valores e princípios. Vai ser aquela história, vai ser um ganho no primeiro momento, mas ao longo do tempo você não constrói. E eu não sei se tem um alinhamento do Dória 100% das questões com o Novo, e a minha percepção, posso estar errado, a minha percepção é que ele ainda ele prefere um partido que tenha uma estrutura tradicional, que tenha tempo de televisão, que tenha isso, do que uma ideia mais nova e mais recente como o Novo. É mais difícil, mas a gente acha que é um caminho mais saudável, né? Então, acho muito pouco provável uma pessoa como o Dória no Novo. Mais alguma pergunta? Não? Tem? Você falou que você acha difícil o Dória ter uma compatibilidade com vocês. Mas e vocês com ele? Olha, de novo, eu acho que ele é um bom gestor, mas eu não sei se era a agenda do Novo agora, trazer uma pessoa que está no meio de uma gestão, no início da gestão da prefeitura. De novo, a gente tem muito essa preocupação com o atalho. Então, tem 2 pessoas que são filiadas ao Novo, que estão fazendo excelente trabalho lá, inclusive é o Wilson, que é pai do Vinícius, que é um filiado do Novo já de longa data, está numa área que é fundamental, que é a desestatização, que é uma área que a gente defende e acha fundamental para a melhoria da cidade.
Então, acho que tem alguns gerenciamentos lá muito bons do Dória. Então, acho que como gestor da cidade, ele tem o nosso apoio. Como candidato, eu acho que já era outra, eu acho que tem que são outras variáveis, né? Não só, acho que está finalizando aqui, eu só, mensagem final para todo mundo, acho que Cyrela como empresa, obviamente, já falei, é apartidária, mas, de fato, a Cyrela reconhece e valoriza o esforço humano, né? Então, acho que eu, particularmente, fico muito impressionado quando vejo gente como vocês, né? O Dr. João foi Itaú BBA, foi conselheiro do Itaú Unibanco, o Vinícius tinha empresa, a família está tranquila. Quando essas pessoas, o Arthur estou conhecendo hoje, mas quando pessoas que têm o custo de oportunidade é alto, né, que não é o caso dos políticos brasileiros, resolve abrir mão de tudo, para se dedicar a uma causa idealista, nós da Cyrela temos a obrigação de deixar o mundo ou a sociedade conhecer isso, né? Se o Eli acredita que fazer o bem faz bem, o Aron preside a nossa área aí de sustentabilidade, que nada mais é uma área de gente idealista. Então, eu acho que a obrigação de todos nós, que não queremos ser governados por quem não se interessa por política, difundir pessoas que acreditam num Brasil melhor, né? Então, nós, Cyrela, acredita, acho que todo mundo que está aqui também acredita, então, o esforço de divulgação de cada um de nós, caso acredite que o pessoal que está aí sentado são pessoas do bem, são pessoas sérias, é um dever cívico nosso e um dever da sociedade. Então, te agradece muito ao Novo ter vindo, independente de política ou não, partido ou não, o exemplo de pessoas idealistas, acho que é inspiração para cada um de nós. E nós, como empresários, ou executivos, ou funcionários, é isso. Cada um de nós pode mudar o mundo, pode mudar uma empresa, pode mudar um país. Então, acho que são inspirações e eu não tenho dúvida que o Novo, quem hoje ainda duvida, daqui a 10, 15, 20 anos, ou até na próxima eleição de 18, só vai a crescer e vai dar certo, né? Porque o Brasil, de fato, está muito carente e está precisando de gente que acredita. Então, obrigado por ter vindo, obrigado pela inspiração e sucesso em 18 aí. Que isso, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí. É um prazer.